Agora vamos falar sobre um novo decreto de armas com o advogado especialista em armas, Rafael Fausel, que está aqui com a gente. Oi, doutor, bom dia, obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. É sempre uma satisfação estar presente aqui para esclarecer as dúvidas da comunidade. Bom, a gente começa com muitas dúvidas, que não faltam dúvidas referente à questão de armas, né? Tem um novo decreto no que os proprietários de armas devem estar atentos a respeito de prazos, renovação de registros, que no governo anterior os vencimentos foram prorrogados. E esse novo decreto que chegou revogou, né, a prorrogação desses vencimentos, estabelecendo um novo prazo para a renovação. Então, quem tem é bom ficar atento, né, doutor? Sim, Jorge, o novo decreto ele criou uma série de obrigações que não existiam anteriormente, alterou alguns prazos de validade no que diz respeito à documentação da arma, o registro dela, o CRAF, foi reduzido, né, o prazo de validade. Mas, como eu falei, tem uma série de novas imposições criadas pela lei, que algumas delas até são contrárias ao próprio Estatuto do Desarmamento, porque o que a gente vê com esse decreto é uma demonstração do governo federal em dificultar muitíssimo, né, a manutenção dos atletas, e a questão da caça também está sendo impactada, que é do manejo do javali. Então, esse decreto em si, ele traz preocupação para o setor, seja no aspecto econômico, seja no aspecto até da tradição, da cultura, que também é um laço forte do armamento aqui em Santa Catarina. E as questões de violência que passarão a crescer na nossa visão, né? Isso daí também gera uma preocupação para a sociedade. No que sentido, doutor, a violência crescer? Olha, Jorge, a gente hoje escuta muitos debatedores falar que a arma é um perigo para a sociedade, que a arma aumenta índices de violência e tudo mais. Mas assim, essa discussão ela é praticamente baseada só em estudos muito pequenos, pontuais, sem uma cientificidade, sem uma análise, uma amostragem maior. Então, assim, aqueles que não defendem, né, a questão do armamento dizem não há como se efetivamente comprovar que o aumento das armas no governo Bolsonaro acabou reduzindo os índices de violência, mas um fato é certo. Houve uma redução, a gente estava com índices de violência de 20 anos atrás, a partir do aumento da quantidade de armas legais na sociedade. Então, assim, se por um lado aqueles que defendem o desarmamento dizem que, no seu discurso, que não conseguem relacionar o aumento de armas à redução da violência, uma questão acho que também tem que ser pensada, porque se existe o aumento da quantidade de armas, a gente não caminhou no mesmo sentido no aumento da violência. Então, se as armas não podem comprovar que houve redução, mas o aumento das armas também comprovam que não houve um aumento da violência, né? Entre essas alterações, o senhor disse que tem muita coisa ali que mudou, que é preciso prestar bem atenção. O senhor poderia dar exemplos para a gente? Vamos lá, Jorge. Os principais impactos na questão para a pessoa manter a sua regularidade, estar dentro da lei, veio no campo dos atiradores esportivos, né? Então, os atiradores esportivos, eles voltaram a ser classificados como níveis, né? Então, vai ter o atirador nível 1, nível 2 e nível 3. Cada atirador, dependendo do seu nível, tem as suas obrigações em quantidade de treinos que devem ser realizadas num período de 12 meses e participação em competições. E em decorrência da classificação desse atirador, ele pode ter um acervo de armas maior ou menor, dependendo do seu nível, assim como a questão da compra da munição também, maior ou menor, né? Uma questão importante que o decreto trouxe foi que eles resolveram padronizar a questão dos calibres em relação à energia de cada munição. Então, por exemplo, o calibre 9mm, que era antes considerado um calibre permitido, que as pessoas inclusive poderiam comprar armas nesse calibre e registrar na Polícia Federal, hoje em dia não é mais possível porque ele se tornou um calibre restrito, porque ele ultrapassa o limite de 407 joules previsto na lei.
O que, no meu ponto de vista, de muitos especialistas, não representa, não é porque uma arma tem um calibre maior ou menor, uma energia maior ou menor, que ela vai ser mais letal ou menos letal. Então, a própria classificação em si, ela já não apresenta uma questão científica para justificar por que tornar o 9mm um calibre restrito, sendo esse justamente o calibre mais vendido no mundo, o calibre preferido dos atiradores esportivos, né? Então, até pela facilidade de equipamentos nesse tipo de calibre, né? E como é que fica a situação de quem já tem? Olha, o artigo 79 do decreto, ele garante a possibilidade de todas as armas que já existam no acervo das pessoas físicas ser respeitado. Aí, quem tem, mantém. Quem tem, tem. Daqui para frente, quem quiser adquirir que teria que se encaixar nas novas regras. Exatamente. Então, assim, e há uma preocupação muito grande, né, com quem tem armas que antes poderia ter de determinados calibres e agora não pode mais. Exatamente, porque assim, por exemplo, o atirador nível 1, atualmente pela nova regra, ele só pode ter até 4 armas de calibre permitido, que seria, por exemplo, o calibre 380, que era muito utilizado anos atrás, e é um calibre nível mundial até em desuso, né? Mas o artigo 79 do decreto novo, ele estabeleceu que quem já tem a arma vai ser garantido a possibilidade de permanecer na propriedade dela e, inclusive, comprar munições naquele calibre. Então, vamos lá, o atirador esportivo, que hoje tem uma arma no calibre 9mm, mas que eventualmente não se torne um atirador nível 3, a obrigação dele é pelo menos ser um atirador nível 1, para poder manter o certificado de registro, CR, né, que a gente fala, para poder ficar na propriedade desse equipamento. A gente vê um movimento do lado de quem é a favor das armas contra esse novo decreto. Há força para tentar uma negociação, para tentar melhorar, para tentar chegar a um acordo? Jorge, o decreto ele tem uma redação truncada, contraditória. Esse decreto não era o texto que foi conversado na comissão que foi estabelecida para discuti-lo, né? Inclusive, o próprio advogado do Instituto Sou da Paz se autodenomina o subscritor desse projeto, né? Então, assim, dentro dessa falta de tecnicidade do próprio texto legal e a não solução de algumas questões, está sendo tudo reportado para a Polícia Federal e para o Exército Brasileiro, que eles agora, num segundo momento, através de legislação interna, portarias, instruções normativas, irão regular o decreto, né? Então, nesse aspecto, existe a posição das confederações esportivas, das federações, justamente procurando esse diálogo maior com a Polícia Federal e com o Exército, a fim de não inviabilizar a atividade dos atiradores, dos colecionadores, caçadores e até a própria existência dos clubes de tiro, que também estão sendo afetados pelo novo decreto. Pois é, nesse sentido nós vivemos numa região onde isso é uma tradição muito forte, né? Os clubes de tiro. Qual é o impacto nesse sentido? Jorge, uma das disposições criadas no decreto e que não foi objeto de discussão durante o grupo de estudos, né, foi uma imposição determinando que para a abertura de novos clubes de tiro deve haver uma distância mínima de 1.000 metros em relação a instituições de ensino. Então, quando eu falo em instituição de ensino, pode ser desde curso de inglês até uma escola básica, né? Mas, assim, essa situação inviabiliza, mesmo para os clubes existentes, que foi estabelecido uma hipótese de 18 meses para regulamentação, mas eu gosto de reforçar que esse dispositivo, a legalidade dele já está sendo discutida, né? Mas se a gente pegar uma realidade local, aqui em Blumenau, eu posso lhe afirmar com certeza que 90% dos clubes não se enquadram nessa situação, né? Então a gente teria clubes de caça e tiro tradicionais que da noite para o dia vão deixar de existir. Eu até posso fazer uma referência ao clube mais antigo, né, que existe em Brusque, inclusive que já teve até a participação de Dom Pedro II atirando lá nesse clube em Brusque, e ele está próximo de uma escola. Então, de novo, não existe nenhum número, nada que justifique ou que relacione uma situação de violência de um clube de tiro próximo a uma escola
escola, que alguém saiu prejudicado de alguma maneira. Então, a importância de se discutir na sociedade, embora tenham pessoas que sejam a favor e outras não tenham um juízo formado, mas essas pessoas que não têm uma opinião ainda definida, é importante ficar familiarizado com o tema e ver que não é bem essa narrativa imposta pelo governo federal, no sentido de que armas de atiradores são alugadas para o crime. Isso é besteira, não existe, tá? Não existe nenhuma situação dessa daí confirmada. E assim, a questão de desvios existentes, ou a inobservância de algumas regras por parte de pessoas que possuem armas legais, em termos percentuais, é praticamente inexistente, é totalmente desprezível num cenário que a gente tem mais de 1 milhão de pessoas habilitadas a terem armas, né? O grande problema estão nas não legalizadas. Eu nunca fui atrás, mas acredito que não seja muito difícil você comprar uma arma. Olha, Jorge, tem um promotor em São Paulo, o Dr. Luciano Lara, que ele faz um abrangente estudo cruzando números oficiais de processos judiciais no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Ele está ampliando esse estudo e ele é categórico ao dizer, ele inclusive é um promotor do Tribunal do Júri, que ele nunca fez um Tribunal do Júri com um crime praticado com uma arma legal. Então, essa narrativa de que armas são utilizadas pelo crime viriam do mercado legal, isso é mentira, isso não é verdade. Todos sabem que as armas do crime vêm preponderantemente do Paraguai, são frutos de descaminho, enfim, todo tipo de outra prática ilegal e essas armas que chegam às mãos do crime organizado. E é aí que a gente tem que atacar também, né? Bom, para falar sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, nesta sexta-feira vai acontecer em Blumenau, a partir das 7 horas da noite, na Associação dos Municípios do Vale Europeu, um seminário, Legítima Defesa e Referendo do Desarmamento. Inclusive, o advogado Rafael Fausel, que está falando com a gente agora, é um dos participantes desse seminário, vai fazer uma palestra aí nesse seminário. Qual a importância de um evento como esse, doutor Rafael? Olha, é de extrema valia para a comunidade, né? Sendo ainda mais uma sessão oficial da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, né? Esse foi um requerimento formulado pelo delegado Paulo Bilinski, também deputado federal. Aqui em Blumenau está sendo coordenado também a possibilidade da realização pela deputada federal Júlia Zanata. E a gente vai ter a participação de vários outros deputados, autoridades, né? Valendo mencionar o próprio presidente da comissão, que é o deputado Sanderson, o deputado Eduardo Bolsonaro, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, vai se fazer presente, o prefeito municipal Mário Hildebrand, e lá a gente pretende justamente discutir questões envolvendo a importância do debate sobre o tema, né, e desmistificar algumas questões que a sociedade muitas vezes acha que a arma é só do mal, a arma é só do crime, mas não, a arma em si ela também tem toda uma resposta para a sociedade no sentido de promover a tradição, promover a cultura, promover também a segurança, né, promover o esporte. Então não dá para simplificar tanto essa discussão achando que é só bom ou ruim, né? A gente está vendo, por exemplo, agora uma situação que vai afetar diretamente o agronegócio, que é um motor da economia nacional, que sofre com a questão do javali, do javaporco, e agora o IBAMA suspendeu as autorizações de manejo do javali, né? E só para você ter ideia, o javali ele é um animal que se reproduz a uma taxa de 80% ao ano. E tem problemas aqui em Santa Catarina mesmo, tem problemas com o excesso de javalis.
Com certeza. Então, assim, para o IBAMA, com essa postura de suspender a possibilidade de manejo através de arma de fogo do javali, eles dão uma sinalização que eles preferem o uso de armadilhas. E quando a gente sabe que armadilhas geram muito mais sofrimento ao animal do que o abate feito com uma arma de fogo, né? O animal acaba morrendo por inanição ou por machucados. Então, no mínimo estranha a postura que está se tendo com relação ao tema. Quem pode participar deste seminário de sexta-feira, 7 horas da noite na ANVI? O seminário ele está aberto para toda a população, vai ser realizado na Associação de Municípios do Vale Europeu em Blumenau, ali próximo ao Parque Ramiro Ridiger, né? E todos estão convidados. Depois eu posso verificar a possibilidade, existe uma lista prévia de inscrições, eu posso verificar o endereço e encaminho para o programa. Tá certo. Então, nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, primeiro seminário Legítima Defesa e Referendo do Desarmamento, que vai discutir também esse novo decreto lançado pelo governo federal. Quem tem arma em casa, doutor, legalizada, estamos falando aqui de coisas legalizadas. Quem tem arma em casa, doutor Rafael Fosel, o que tem que ficar atento, né? O que ele tem que ficar atento? Todo mundo que adquire uma arma, eu gosto até de fazer uma analogia, né? Assim como todo mundo que tira uma carteira de motorista sempre deve ficar atento a inovações que surgem na lei. Então, se algo passou a ser uma multa, a pessoa tem que saber para não incorrer na multa, né? Com a vinda dessa nova legislação, um dos fatores que a pessoa deve ficar atenta é a questão da redução dos prazos da documentação, do registro, do CRAF da arma, que reduziram todos a 3 anos a contar da edição do decreto. Então essa, inclusive, é uma situação que a gente não sabe como que a Polícia Federal e o Exército vão lidar. Afinal, a gente tem mais de 1 milhão de armas legais no Brasil e como é que eles vão fazer depois a atualização dessa documentação, exato, né? Então, e se a gente for considerar que 3 anos a partir da edição da lei, a gente vai estar ainda num período de campanha eleitoral, dependendo como forem os ânimos da campanha, a gente também tem a preocupação se vai ser possível a renovação dessa documentação, né? Mas quem já tem as suas armas, basicamente é verificar os prazos de validade da documentação, das permissões que já possuem, e principalmente para o atirador esportivo, que passou a ser uma obrigação que vai ser muito mais fiscalizada, é a questão da habitualidade, ou seja, a ida a clube de tiro para a prática do tiro esportivo e também a participação em competições de tiro, né? Então, o atirador nível 1, o mínimo que ele deve fazer é fazer 8 treinos em 1 ano, num clube de tiro, e participar de 2 provas, 2 competições. Então, o mínimo que um atirador esportivo deve fazer para manter a regularidade de sua documentação é esse tipo de habitualidade. E o tiro esportivo é a melhor forma ou a mais rápida de se conseguir uma arma legalizada? Olha, Jorge, essa daí até foi uma questão que eu confesso que realmente houve uma certa deturpação, porque a arma, se ela vai ser para defesa pessoal, quem está autorizado a conferir essa autorização é a Polícia Federal. Então o que acontecia? Na época do governo Bolsonaro, a autodeclaração de efetiva necessidade já bastava para a pessoa adquirir uma arma através de uma autorização da Polícia Federal. Com a mudança da lei, agora a pessoa precisa comprovar a sua efetiva necessidade, né? O problema da comprovação da efetiva necessidade é que em alguns momentos acaba caindo numa questão de discricionariedade, ou seja, a autoridade policial, o policial federal que vai analisar o pedido, vai utilizar às vezes de critérios subjetivos para verificar se a pessoa tem essa efetiva necessidade ou não. E assim, na minha visão, eu acho que vivendo numa sociedade onde existe tanta violência, todos nós poderíamos dizer que temos a efetiva necessidade de promover a própria segurança, né? A gente não conta com um efetivo policial tão grande capaz de atender todo tipo de ocorrência policial que existe. Então isso daí já seria um justo motivo ao meu ponto de vista. Ainda assim, a Polícia Federal ela diz que questões genéricas de violência não se aplicariam para isso, né? Mas vale a pena a pessoa
tentar fazer a aquisição pela Polícia Federal. A questão dos atiradores esportivos, durante algum tempo, pela dificuldade que existia na Polícia Federal, acabavam em optar por se tornarem atiradores esportivos para ter a possibilidade de adquirir uma arma, mas essa arma ela teria uma destinação esportiva. Mas quando a gente fala de legítima defesa, por exemplo, não é porque a arma ela é de um acervo de atirador esportivo que ela não pode ser utilizada em sua legítima defesa. Então, se chegar alguém lá, entrar na sua casa e você está uma pessoa armada que vai, enfim, uma situação de perigo que lhe autorize a legítima defesa, você pode usar a arma do acervo de atirador, assim como você também pode usar uma faca que tiver ali na sua cozinha, um paralelepípedo, um tijolo. Então não é o instrumento em si que vai dizer se a pessoa poderia fazer o exercício da legítima defesa ou não para sua segurança, né? Com certeza. Dr. Rafael Fausel, advogado especialista em armas, conversando aqui com a gente sobre o novo decreto de armas e convidando para o primeiro seminário da legítima defesa e referendo do desarmamento, sexta-feira, 19 horas, na ANVI. Obrigado pela participação, doutor. Muito obrigado, Jorge. Permaneça à disposição. Uma boa semana. Igualmente.